Meu nome é Flávio Silva, sou pai da Andriele Rig da Silva, uma das vítimas fatais da tragédia da Boate Kiss, que na ocasião daquele evento a minha filha estava comemorando o aniversário de 22 anos de idade. Hoje ela teria 28 anos, né? Quem sabe seria uma profissional já formada. E eu também sou um dos fundadores da associação, da VTSM. Fiz parte da Secretaria Administrativa da primeira gestão, que foi uma gestão de 6 meses, e depois me afastei por um tempo e retornei em 2014 como vice-presidente da associação, onde me mantive nesse cargo por 2 gestões, né? 4 anos, que finalizou no último dia 23. A data em que eu fui eleito presidente dessa mesma entidade. E durante esses anos todos à frente da associação, né, como vice-presidente e como pai também, nós enfrentamos muitas batalhas em questão das denúncias e das faltas de denúncia relacionadas à tragédia, porque é uma tragédia que muitas pessoas contribuíram para que ocorresse essa tragédia, e poucas delas foram indiciadas e denunciadas, porque na verdade houve 28 pessoas indiciadas pela Polícia Civil e o Ministério Público denunciou, e apenas esses 4, porque os outros bombeiros que o Ministério Público também denunciou, ele mesmo no dia do julgamento desses bombeiros, ele fez o pedido, retirou o pedido de condenação daqueles 4 bombeiros. Então a gente desde lá então vem sofrendo, porque a gente vem cobrando do Ministério Público essas faltas de denúncias, e do outro lado o Ministério Público responde com processo contra os pais para, num grande ato de desespero deles, fazer com que essas cobranças cessassem, resolveu processar 2 pais no início. Fui eu e o Sérgio, que era o presidente da associação, e meses depois também processou outro pai que reside em São Paulo, que é o Paulo Carvalho, e também na sequência, meses depois, teve uma mãe que foi processada pelo promotor aposentado João Marcos Adete Castro, né, pura e simplesmente porque ela comentou num post dela que o advogado da Kiss era filho de um promotor de justiça aposentado, né, e deu o nome deles, e isso aí foi mais que suficiente para eles entrar num processo de danos morais contra essa mãe, e mais tarde ela conseguiu reverter essa decisão e acabou o tiro saindo pela culatra. E esse processo que eu sofri, um processo de calúnia por parte do promotor de justiça Ricardo Loza e do próprio Ministério Público, ele foi o fato de uns cartazes que eu teria colocado junto com um grupo de mães na cidade, onde junto desse cartaz com a foto do promotor de justiça, ele apresentava junto um documento, um ofício, oficiado diretamente na pessoa do prefeito Schirmer, onde o promotor pedia informações se a Boate Kiss tinha licença de operação e se essa licença estava em dia. Então, eles trocaram informações dentro da prefeitura, e logo em seguida veio a resposta desse ofício para o promotor, dizendo que a casa noturna tinha licença de operação e essa licença estava vencida há mais de 6 meses e não havia nenhum protocolo de pedido de renovação. Então, isso foi um dos fatos que motivou a confecções daqueles cartazes com a foto do prefeito e do promotor de justiça, porque na oitiva do promotor, o promotor sempre falou que agiu dentro da legalidade, que a casa tinha toda a documentação e ele agiu dentro da lei. E aquele ofício, que era um documento que estava lá dentro do inquérito, que é público, provava o contrário do que o promotor vinha falando. Então a gente resolveu tomar essa atitude para trazer a público, e para que tivesse realmente o impacto, a gente usou a foto do promotor de justiça e também a foto do prefeito no ofício respondido ao promotor. E desde então a gente sofreu uma espécie de perseguição, tanto do ente
fiscal da lei, que era o Ministério Público, que ao invés de proteger o cidadão, né, e os interesses da sociedade, ele, quando é cobrado as suas atribuições e as suas omissões, ele se volta contra o cidadão e processa o cidadão a grande intuito de cometer aplicar aquele grande cala-boca e de tirar aquela vontade de paz que estariam também com vontade de fazer as manifestações de cobrança. Eles tentaram desencorajar esses pais com esses processos. E só que para a gente não surtiu efeito porque a gente estava falando a verdade, aqueles documentos falavam por si próprios, e a partir daquele momento as perseguições foram tantas para a gente, e a gente continuou cobrando do Ministério Público, e porque a gente, a partir dali, foi tendo certeza de que a omissão daquele promotor de justiça que não denunciou agentes públicos, mesmo falando que tinha certeza que houve mutreta por parte de proprietários da KIS junto com agentes da prefeitura para conseguir as licenças, ele não ordenou uma investigação mais profunda para que fosse averiguado isso aí. Então, a gente tem dito, a mutreta que aquele promotor de justiça deixou de investigar foi a mesma mutreta que matou os nossos filhos naquela tragédia. O que a gente vem buscando hoje é a responsabilização desses 4 réus, que é uma vergonha no meio de tanta gente responsável e com as mãos sujas com o sangue dos nossos filhos, foram deixadas de lado porque o Ministério Público não teve coragem de cortar da própria carne, porque para oferecer denúncia contra agentes públicos, ele teria também que denunciar seu próprio promotor de justiça. Então, quem paga hoje são as famílias que embora possa haver justiça com a condenação desses 4 réus, para nós não é uma justiça completa, porque a gente vê que o Ministério Público está protegendo a si próprio e a gente não aceita de forma nenhuma. Então, esses processos contra esses réus hoje o recurso se encontra no STJ, e já foi dado o parecer do Ministério Público Federal de que os réus devam ser julgados pela própria sociedade. Então, a gente está aguardando uma audiência que está sendo agendada a pedido de um dos nossos advogados, Dr. Ricardo Breia, junto ao relator que cuida desses recursos, para que a gente leve para ele as nossas contras-razões, que são mais do que provas necessárias para que o STJ vote e chegue à conclusão de que esses réus devam mesmo ser julgados pela sociedade, uma vez que esse crime foi cometido contra a sociedade. E a gente vem nessa luta desde então, né, e não para por aí, porque nós temos um procedimento, um processo que foi instaurado na PGR em 2016 pelo ex-procurador Rodrigo Janot, porque pelos esses arquivamentos sem justificativa plausível por parte do Conselho Superior do Ministério Público, né, tentando arquivar esses processos contra agentes públicos. E a gente levou várias documentações já para a PGR, foram analisadas por um procurador federal, que está apenas aguardando agora a decisão da Procuradora-Geral da República, Raquel Dodge, para ver se ela manda para federalizar esses processos ou não, porque a gente acha que o tempo está se alongando demais e que a gente corre o risco de que haja, né, de que ela não mande para federalização, por esses processos já estarem numa etapa de praticamente prescrevendo o prazo, porque a nossa intenção na federalização, que é o deslocamento de competência, seriam apenas nesses processos, nesses inquéritos que foram arquivados pelo Ministério Público. Uma vez que o processo que os réus respondem pelos homicídios já está numa fase de decisão de justiça bem avançada, então a gente, para que haja justiça completa, a gente teria que haver esse deslocamento de competência para que esses réus, né, numa possível deslocamento de competência para o Ministério Público Federal, eles sejam denunciados e tenham também a oportunidade de se defender. Porque eu acho que aquele que não tiver nenhuma responsabilidade em relação à tragédia, ele com facilidade vai provar sua inocência.
e a gente espera que a Procuradora-Geral, né, não demore mais que o tempo necessário, que a gente acha que já esgotou, para tomar essa decisão. O pessoal tem falado muito aí sobre essas indenizações que são movidas por grande parte das famílias, se não for por todas, a gente não tem como saber se todas elas entraram com esse processo. Algumas dessas indenizações já estão, as decisões, recurso em instâncias superiores, né? E a mais nova, a sentença mais nova, o julgamento mais novo, melhor dizendo, aconteceu agora uns 15 dias atrás, onde é uma situação assim que a gente também fica pensando sobre a parcialidade e a imparcialidade do Poder Judiciário nesse tipo de acontecimento. Porque já tem sentenças reformuladas pelo Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, reconhecendo a responsabilidade do governo do Estado e do município de Santa Maria na tragédia. E agora, para nossa surpresa, essa última condenação aqui, a juíza local que responde pela vara especializada da Fazenda Pública, mais uma vez, para nossa surpresa, isenta a responsabilidade tanto do governo do Estado como do município. Então, é uma situação que a gente fica, o cidadão fica na dúvida. Será que a lei é interpretar, ela tem várias formas de interpretar ela, porque ou ela é interpretada em relação à classe social de cada uma pessoa, porque a gente entende sobre exemplos que a gente vê hoje, que a parte mais fragilizada é aquela que geralmente recebe as condenações e se fala na justiça feita que menos beneficia essas partes. Então a gente espera que haja uma conscientização do Poder Judiciário, uma vez que o Estado achou que o Estado do Rio Grande do Sul e o município são responsáveis pela tragédia, eu não vejo por que isenção. Então a gente espera que a justiça se coloque de maneira imparcial e que a lei seja aplicada nesses casos dessas indenizações também. Em relação a essas ações indenizatórias, tem uma ação coletiva que vem desde o início movida pela Defensoria Pública do Estado do Rio Grande do Sul e as ações individuais, que tem vários advogados na cidade que têm clientes, né, com ações individuais. E tem também uma ação coletiva que é na qual eu acredito na possibilidade sim de uma indenizatória, que é essa ação que a doutora Tâmara Biolo entrou na Comissão Interamericana de Direitos Humanos, porque lá, se houver uma condenação, quem vai pagar vai ser o Estado brasileiro. Depois ele vai cobrar de terceiros, do Estado, do município, seja lá de quem ele acha que deva cobrar, porque essas ações individuais, tem ações aí que já estão no movimento há mais de 6 anos, e tem umas agora que recém chegaram ao STJ. A minha, por exemplo, não foi julgado o parecer dela a primeira instância aqui. Então, além de levar muitos anos para chegar na instância final e realmente chegar-se à conclusão de que o Estado ou o município devem indenizar, tem aquele outro problema. Você ganhar uma ação contra o Estado e o município é uma coisa, a questão de receber ela é outra muito diferente. Então, eu acredito ainda que se houver a possibilidade e a esperança de alguém ser indenizado, seja nessa indenização que venha lá da Corte Interamericana de Direitos Humanos. Nessas outras, na situação que a gente tem visto, as ações aí, que caem em precatórios, as pessoas, com certeza, muitos vão morrer e jamais vão ver a cor desse dinheiro.